Bem, bom dia a todos. Dando continuidade ao nosso conteúdo programático de Direito Processual Penal 1. Hoje nós vamos tratar sobre a Lei Processual Penal no tempo, tá bom? No espaço e, consequentemente, ao tratarmos, né, desses dois institutos, né, da Lei Processual Penal, tanto no tempo como no espaço, surgirão algumas, como é que eu posso dizer, algumas discussões bem atuais, tá bom? Discussões bem atuais e, de certa forma, se repercute nas imunidades, seja imunidades diplomáticas, seja imunidades parlamentares, né, bem atual, seja imunidades do advogado, tá bom? Então, nós vamos tratar desse material que eu estou expondo hoje, no domingo, né? E amanhã, na segunda-feira, dia 22 amanhã, dia 22, segunda-feira, a gente trata, obviamente, de externalizarmos, né, as nossas experiências, as nossas dúvidas, tá bom? Sobre o material. Na realidade, ele é muito direto, muito objetivo, tá bom? Mas aí as circunstâncias, né, atuais do nosso país, né, bem peculiares, às vezes criamos, seja por parte do judiciário, seja por parte do legislativo, né, algumas incongruências. Mas vamos ver aqui e amanhã a gente discute sobre a atualidade, né, que deve surgir muitas dúvidas de vocês. Eu, pelo menos, fiquei, digamos que, chocado com alguns acontecimentos, né, da última semana. Mas isso aí são coisas do Vasconcelos como cidadão e que não vai atingir, né, o Vasconcelos profissional, o acadêmico, o estudante do direito, tá bom? Também porque eu sei que o direito é assim mesmo, tá bom? Se ele não fosse assim, ele não seria tão apaixonante, tá certo? Então vamos lá, tratar sobre a lei penal no tempo, tá bom? Aí a gente se reporta lá para o Código Penal, o artigo 2º do Código de Processo Penal. Deixa eu dar uma lidinha aqui para vocês, ó. O que é que diz, ó? O artigo 2º. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Não tem o que discutir, meu amigo. Está de forma bem clara, tá bom? Então, o princípio da irretroatividade da lei não se aplica às normas processuais penais. A que se aplicam, na realidade, é o princípio da aplicação imediata da lei nova. Então, nós temos aí dois princípios que a gente trata do direito no tempo, né? Ou a discussão sobre a aplicação da norma jurídica no tempo. Nós temos o princípio da irretroatividade da lei, tá bom? Nova. E temos o princípio da aplicação imediata da lei nova. Então, no caso do Código de Processo Penal, está bem claro, tá certo? Então, aplicar-se-á de imediato. Vocês viram aí na própria lei, a própria norma processual penal no artigo 2º, né? Será aplicada de forma imediata, desde logo vai ser aplicada a lei nova, tá bom? Agora, ele bem claro diz, ó, sem prejuízo de validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Então, o que é que eu quero dizer? O ato processual será disciplinado pela lei que estava em vigor no dia que foi praticado. É o que a gente chama de tempus regit actum. Quer dizer, a lei ela é regida pelo
pela lei do tempo. Tudo bem, tá bom? Então a lei processual penal não retroage. Essa é a conclusão. Agora nós temos que fazer algumas observações, tá bom? Lembre-se que o processo, ele se retrata no tempo. E o processo, ele é um conjunto, né, de muitos e muitos atos. Os atos processuais já praticados, tá bom? Na regência, na vigência da lei anterior, eles serão considerados válidos e serão preservados. Mas tem aqueles atos, os atos processuais, que estão em desenvolvimento. Eles se iniciaram na lei anterior, tá bom? E agora estamos na lei nova. Né? Quer dizer, eles iniciaram-se antes da lei nova, tá bom? E agora eles serão sim, tá bom? Atingidos pela lei processual nova. Não importa se mais ou menos benéfica, não importa, tá bom? Então, nós temos, quando a gente fala de processo, a gente fala de atos já praticados, atos em desenvolvimento e atos futuros. E se nós aplicarmos o princípio da aplicação imediata da lei, que é aquela que foi, o princípio que foi escolhido pelos nossos legisladores, então é bem simples. Os atos já praticados, esses não serão tocados pela lei nova. Os atos que estão em desenvolvimento e os atos futuros serão, tá bom, atingidos de forma imediata. Não importa se a lei nova ela vem trazendo benefícios ou malefícios, tá bom? Então, em termos de lei processual no tempo, não tem muito o que se discutir, tá certo? Bem tranquilo, tá bom? Bem tranquilo. O que pode acontecer professor, porque eu aprendi com a professora Semes que na lei penal, né? Na lei penal, o princípio a ser aplicado é o princípio da retroatividade. Então, a lei nova, ela vai retroagir para beneficiar. Foi o que eu aprendi. E agora estou aqui no 6º semestre com o senhor, e o senhor diz que a lei processual penal não é regido pelo princípio da retroatividade. Certo. Tá bom? Tranquilo. O que pode acontecer, tá certo? É vocês, iniciantes, né? Não são mais tão iniciantes no 6º semestre, mas pode acontecer com acadêmicos do 6º semestre, iniciantes do processo penal. Saber identificar o que é uma lei penal, uma lei material penal, e uma lei processual penal, que é uma lei adjetiva penal. Tá bom? E aí vocês têm que estar na cabeça de vocês que às vezes, a norma processual penal, ou pelo menos de natureza processual penal, ela pode estar no Código Penal. Pode acontecer isso. E vice-versa. Como é que eu vou identificar isso? Eu vou identificar isso, tá bom? No que tange a aplicabilidade da norma. Quando a norma é material, quer dizer, quando a norma é de natureza apenas penal, ela vai se referir à pretensão punitiva do Estado. A pretensão executória do Estado, tá bom? Ela vai tratar de uma nova infração, ou uma nova extinção de punibilidade, né? Uma nova hipótese de extinção de punibilidade, uma norma que trate de aumentar ou diminuir uma pena, tá certo? Uma norma que trata de execução. Isso é norma penal propriamente dita, tá certo? Já as normas processuais penais, tá certo? Elas vão tratar de uma técnica procedimental, tá bom? Ela não vai se refletir na punibilidade ou o que a gente chama na pretensão punitiva do Estado.
ela não vai se refletir diretamente na execução. Ela não vai. Ela vai tratar apenas de uma técnica procedimental. Por exemplo, uma nova norma processual penal que trata de citação. Vocês vão ver que é puramente, tá certo? Técnica procedimental. Ou vai tratar de uma forma de interrogatório. Tá vendo aí? Ou vai tratar agora, por exemplo, de fiança. Ou da liberdade provisória. Tranquilo? Neste caso, vocês podem observar que essa norma ela é puramente de técnica procedimental. Como é que vai se dar a liberdade provisória? E agora a fiança? E a forma de interrogatório? E a nova forma de citação? Tá vendo aí? Então essas normas, elas são normas processuais penais. Então, as normas processuais penais, aplica-se o princípio da aplicação imediata da lei nova. Já na norma penal, o princípio vai ser o princípio da irretroatividade da lei mais benéfica. Tranquilos até aí? Tá bom? Bom demais, não? Mas só, meus amiguinhos, você já deve estar sabendo que o direito, ele é uma ciência complexa. Tá certo? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que vai acontecer às vezes, nós temos uma norma que ao mesmo tempo ela é mista, ela é natureza penal e natureza processual penal. E agora, como é que vai ser? Hein? Quer dizer, uma norma que ela é de natureza processual, mas o conteúdo dela se reflete na seara material. E aí? Como é que seria? Ou vice-versa. Uma norma de natureza penal, mas o conteúdo vai se retratar na técnica ou numa técnica procedimental penal. Tá certo? Então é o seguinte, ó, na realidade, o que é que vai acontecer? Todas as vezes que nós tivermos uma lei, uma lei penal de natureza mista, quer dizer, de natureza material e adjetiva, vai se aplicar a lei de irretroatividade, né, da lei mais benéfica. Então é o seguinte, nós temos 3 tipos: a lei penal, a lei processual penal e a lei de natureza mista, ou lei penal de natureza mista. Na lei penal, o princípio de retroatividade da lei mais benéfica. Na processual penal, há o princípio da aplicação imediata da lei. E por último, na mista, vai ser tratada como se lei penal fosse princípio da irretroatividade da lei. Vai ser igual a uma lei penal propriamente dita, tá bom? Bom, né não? Só que o direito é complicado, meu amigo. Vou dar um exemplo para vocês. Aconteceu comigo, obviamente. Né? Essas minhas experiências são experiências vividas pelo advogado Vasconcelos. Nós tivemos uma modificação com a lei, o pacote anticrime. Pronto. No pacote anticrime, o que é que acontece? Houve uma mudança no que tange a ação ou o tipo de ação penal no crime de estelionato. Tá bom? Ele era um crime de ação penal pública incondicionada e passou agora a ser condicionado. Quer dizer, antes não precisava de representação, mas agora precisa de representação. Aí vem a discussão, né? A discussão. Professor, essa lei, ela é mista? Ela está no Código Penal. Modificou lá o Código Penal. Mas já tem repercussões na técnica procedimental? Por quê? Porque ela, apesar de estar no Código Penal, ela tem retratações, tá bom? Na seara técnica procedimental. Então, todos os autores, ou a maioria, defendem que ela tem uma natureza mista. Então, se ela tem uma natureza mista, então ela tem que ser aplicada, tá bom?
ela tem que ser aplicada de forma benéfica. Ela tem que retroagir. Então, no meu caso, eu tinha uma cliente que ela estava respondendo por estelionato. Ela. E só que não tinha representação. Né? Então, o que eu fiz? Entreguei o pedido. Né? Uma petição pedindo a extinção da punibilidade, porque não havia a representação devida, né, por parte do ofendido. Não teria. E agora necessário se faz. Né? Necessário se faria. E aí foi que, na verdade, não foi por causa de mim, tá bom? Isso não foi por causa de mim. Eu fiz isso porque eu sou um advogado, estudante, como qualquer outro advogado da lei, a gente foi tratando. Mas aí, de qualquer forma, essa minha inquietude foi inquietude de milhares de outros advogados. E que o legislador descobriu o que ele fez. Quer dizer, ele modificou o tipo de ação penal de um crime que é praticado, que é um crime rotineiro. Nós temos aí milhares e milhares, né, de inquéritos policiais que estão ainda em fase de investigação, né, e que já passaram até de mais de 6 meses, tem 1 ano, 2 anos de investigação, e que não tinha representação. E agora a lei tem que retroagir, porque ela é uma lei penal de natureza mista. Mas não, aí começou a confusão. Entramos na primeira instância, como todos os outros, né, juízes negaram. Estavam diante de uma situação difícil e eles acabam por interpretar a norma já, né, em prol da sociedade. Aí negam. Aí vai para a instância superior. E na instância superior, a maioria dos tribunais entenderam que deveriam agora, depois da lei, abrir um tempo para que os ofendidos viessem a representar. Tá bom? Viessem a representar. Tá certo? Entender dessa forma. E obviamente que os nossos pedidos, nossas petições, estão chegando aos tribunais superiores, é eles que vão decidir. Mas a princípio, em termos de tribunais de segunda instância, a maioria deles estão entendendo que deverá se dar agora com a nova lei, né? Já não é tão nova assim, já estamos com mais de 1 ano da nova lei, que deverá ser aberta o prazo, né? O prazo para que se represente, o ofendido represente, tá bom? Aqueles que não fizerem, tá bom? Aí sim, haveria essa isenção de pena, digamos assim, por falta da autorização, né? No caso da autorização. Então, o que ele viu aí também é atual, tá bom? Então, em termos de aplicação ou discussões sobre a aplicação da lei penal no tempo, acho que nós encerraríamos por aqui. Obviamente que deve ter algumas outras dúvidas e aí a gente vai tirar durante o decorrer da noite de amanhã. Tranquilo? Vamos para outro ponto. O outro ponto é a aplicação da lei penal, da lei processual penal, no espaço. No tempo e agora no espaço. No território, né? E aí o que é que diz o nosso Código de Processo Penal? Também muito objetivo. Vou ler aqui para vocês. O que é que diz? Artigo 1º do Código de Processo Penal. O processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este Código. Tá bom? Então, quando ele disse isso, então estamos diante da aplicação do princípio da territorialidade absoluta. Diferentemente do Código Penal brasileiro, que é o princípio da territorialidade relativa. E que você já deve ter estudado esse princípio com a professora Semes, né, na teoria
do crime. Então, aqui, no processo penal, o que é que acontece, né? A lei processual penal brasileira, tá bom? Ela vai se aplicar a todo processo e julgamento penais no território nacional, tá bom? Diferentemente da lei penal, que como o princípio da territorialidade é relativo, então, em alguns casos, a lei penal poderá ser aplicada fora do nosso território, tá bom? O que eles chamam de extraterritorialidade penal. Eu acho que vocês devem estar lembrados disso, tá bom? Se não tiverem, é bom que vocês se atenham a lembrar, tá certo? Até mesmo porque complementa, né? O nosso material. Então, aqui em termos de lei processual penal, tá certo? No espaço, o princípio escolhido e que vai ser aplicado ao processo penal brasileiro é o princípio da territorialidade absoluta. Isso se retrata em quê, pessoal? Ora, se retrata em vários caracteres do processo penal, tá bom? Vamos lá. Primeiro, o Código de Processo Penal brasileiro, ele é válido em todo o território nacional. Primeira consequência. Se ele é válido em todo o território nacional, então ele é único. Tá bom? Ele é único. Se ele é válido em todo o território nacional e ele é único, então ele só vale para o território nacional. Só vale no território nacional. Em outro território, ele não vale. Tá bom? Quarto, todo processo penal no Brasil vai seguir, tá bom? Vai seguir o CPP. Todo, tá bom? Vai seguir o CPP. Tá certo? E por último, né? Todo o crime no Brasil vai ser processado conforme o Código de Processo Penal, o CPP. Essas são consequências diretas, tá bom? Diretas. Tá certo? Regras diretas. Há exceções? Vocês vão ver durante o decorrer dessa aula ainda. Algumas exceções, tá bom? Tá certo? Mas a princípio, tá aí as cinco consequências da aplicabilidade do princípio da territorialidade absoluta no Código de Processo Penal. Mas a própria lei, ela já fala as hipóteses em que poderão haver exceções. Tá aqui, ó, vamos lá. O artigo 1º, diz assim, ó, artigo 1º. O processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por esse código, ressalvado. Aí vem, primeiro, tratados, convenções, regras de direito internacional. Depois, as prerrogativas constitucionais do presidente da República, ministro de Estado, em crimes comuns, que vocês vão ver lá na frente comigo, tá bom? Quando a gente falar de competência. Os processos de competência de justiça militar, que também vão ver lá na frente, tá certo? Os processos de competência de tribunal especial, nós temos algumas situações, tá bom? E esse já foi resolvido com os processos de crime de imprensa, que a lei de imprensa foi revogada, né? Então ela está regida por uma ADPF, se eu não me engano, né? Uma ADPF, não tenho certeza, tá bom? Viu aí? As ressalvas, está na própria lei, no artigo 1º, tá bom? Obviamente, nós vamos tratar agora só das convenções, né? Vamos tratar sobre as imunidades diplomáticas, tá bom? E das parlamentares. As outras são questões de competência, tá bom? De competência. Então, vamos falar sobre as imunidades diplomáticas agora, que acabo de entender-se por uma exceção, né, da lei processual penal no tempo, né, e no espaço. Tá bom? Então, vamos lá. Imunidades diplomáticas, né? Quando, né, um agente diplomático vier a cometer um crime, tá certo? Consequentemente, muitos das regras técnicas procedimentais estão
externalizadas nas convenções de Viena, principalmente a do ano de 1961, de 1962, 1963 e 1967. Essas 4 convenções de Viena, eles tratam sobre essas situações, né, penais, né, que envolvem agentes diplomáticos, tá bom? Eles começam logo a definir quem são os agentes diplomáticos, tá bom? E agentes diplomáticos são o embaixador, os secretários das embaixadas, tá bom? O pessoal técnico administrativo das embaixadas, as famílias destes agentes, tá bom? Tá certo? Enfim, funcionários de organizações internacionais, né? Então funcionários da ONU, da OEA, que estão em serviço, são considerados agentes diplomáticos, os chefes de estados, tá bom? Bem como as suas comitivas, naquele momento que estão indo com ele para uma determinada visita a um estado, tá bom? Esses daí é que são considerados, tá bom, agentes diplomáticos. Professor, aqueles empregados, por exemplo, os empregados domésticos das embaixadas são considerados? Não são considerados agentes diplomáticos, tá bom? Tá certo? Professor, os cônsules. Os cônsules é uma situação ímpar, tá bom? Em termos internacionais, o cônsule, ou o cônsul, né, os cônsules, ou o cônsul, na realidade eles estão ali como representantes de um determinado país, mas para tratar de atividades mercantis. Então, se é de atividades mercantis, então eles não seriam ali agentes diplomáticos propriamente dito, tá bom? Eles não estariam representando os estados. Mas, tá bom? A função de cônsul também pode variar de país para país. Então, no caso do Brasil, por exemplo, o cônsul brasileiro, eles são regidos pelas leis da diplomacia. Então, para o Brasil, eles são agentes diplomáticos, sim, tá bom? Então, sim. Aqui no Brasil, o cônsul, tá certo? Ou os cônsules, eles acabam por ser um patamar, tá bom? Da carreira de diplomata, tá bom? Então, nesse caso, o cônsul brasileiro, tá bom? Ele seria sim um agente diplomático e ele seria abarcado sim, tá bom? Por essas imunidades. Obviamente, depende de país para país, tá bom? De país para país, tá certo? Tá bom? Professor, as sedes diplomáticas, a casa, a residência, o imóvel onde funciona a embaixada brasileira na Argentina, por exemplo, tá certo? Ela é inviolável? Eu digo, sim, é inviolável. Mas ela não é uma extensão do território nacional brasileiro, como antigamente, né, antes da década de 70, eram entendidas. Bom, então, quando nós tínhamos as embaixadas, antes da década de 60, as embaixadas dos países acreditantes em países acreditados, eram extensões territoriais. Hoje não são mais, tá bom? Mas continua ainda inviolável, tá bom? Entende-se como uma residência particular, onde ninguém pode entrar. Agora pode entrar sim, em flagrante delito, né? Por ordem judicial. Obviamente vai ser uma discussão muito grande a esse respeito. Mas, enfim, hoje entende-se que os imóveis onde se fazem as embaixadas ou os consulados, tá certo? Não são mais extensões do território nacional, do país acreditante. Tranquilo? E sim, seriam invioláveis como qualquer outra residência particular. Tranquilo? A tua residência particular, ela é inviolável, mas nós temos exceções. Tá bom? Temos exceções. Tá certo? Estão previstos na Constituição.
tranquilos até aí? Qualquer dúvida sobre imunidade diplomática, a gente continua, tá certo? Na noite de amanhã, tá certo? Vamos falar agora sobre as imunidades parlamentares, né? Que está em moda, tá bom? Que está em moda. Professor, por que um parlamentar, um deputado federal, um senador, um deputado estadual, né? Em menor expressão dos vereadores, por que eles devem ser imunes, né? Por quê? Na realidade, turma, a imunidade, ela não é uma prerrogativa da pessoa, do deputado, não é, mas da função que ele exerce. Então, um país democrático, ele resolve, né, criar uma imunidade àquela pessoa, né, que está exercendo uma função que representa uma parcela do povo que o elegeu. Então, se você elegeu, né, o Zé da Bodega para ser seu representante, é porque você acredita na plataforma dele, acredita nas teses que ele, né, ou que o elegeram. Então o que é que o país faz? Um país ele resolve por dar a esse membro, né, a essa função, essa imunidade, para que ele possa exercê-la, tá bom? De forma que não venha a sofrer ingerências de outros poderes. Então, ele, na função dele, ele seria imune no que tange às palavras, tá bom? As palavras, tá certo? Principalmente o seu pensamento. É o que diz a Constituição no artigo 53. Vamos ver ela de forma bem clara, o que é que diz a Constituição. No artigo 53, ixi, Maria, um negócio aqui. Deixa eu encontrar aqui a Constituição. Eu nem ia falar sobre esse assunto, não. Tá tão em voga assim, né? Não custa nada a gente dar uma olhadinha. Artigo 24, não é. Artigo 51. Tá aqui, artigo 53. Vamos dar uma lidinha pra gente ver o que é que diz. Constituição Federal. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Para mim resta claro. Tá bom? Resta claro. Pessoal, há limites? Obviamente que há. Né? Obviamente que há. Nós não podemos usar uma prerrogativa tão forte dessa para que nós venhamos a injustamente, de forma muito agressiva, tá certo? Atingir pessoas, atingir instituições, né? Nós assistimos durante algumas sessões do Congresso, né, onde ministros eram convocados para serem ouvidos, e nós vimos deputados agredir fisicamente, né? Chegou o ministro, você é um ladrão, desse jeito, tá bom? Mas ele estava ali sobre, né, ele estava ciente que ele estava ali sobre a égide, né, de uma imunidade parlamentar do artigo 53, que é muito forte. Como já vimos também diversas outras nas redes sociais, né, de muitas autoridades, mas muitas mesmo autoridades que agrediam instituições, né? Nós vimos aí alguns
parlamentares, né, dizendo que o STF era formado de pessoas incapazes, sei lá, outros que promoviam a invasão de instituições como o Congresso, e nada aconteceu, tá bom? Porque eles estavam ali unidos, né? Vimos pessoas dizendo assim, olha, para pessoas de um determinado tipo, para eles só uma boa bala e uma boa vala. E nada aconteceu, né? E nada aconteceu. Porque, de certa forma, alguns dessas pessoas estavam munidas, né? Revestidas deste artigo 53, tá bom? Então, o artigo 53 é para resguardar a função, não a pessoa, mas a função que aquela pessoa está exercendo, tá bom? É o que a gente chama, a imunidade do artigo 53, é o que a gente chama de imunidade absoluta, tá bom? A imunidade absoluta, ou alguns chamam de imunidade material, tá bom? E aí ela vai atingir qualquer forma de manifestação. Essas que a Constituição fala, qualquer forma de manifestação, ela é inviolável, tá bom? E mais, este artigo 53, pelo próprio STF, foi definido que é irrenunciável. O deputado, o senador, ele não pode renunciar essa prerrogativa. Porque muito se discutiu, para que imunidade, né? E tinha alguns deputados, alguns candidatos a deputados, a senadores, que na campanha diziam, eu vou renunciar à minha imunidade, né? Eu vou renunciar ao meu foro privilegiado. Aí quando chega, né, na realidade, ele já sabia que não podia renunciar, por quê? Porque o próprio STF já decidiu que era irrenunciável. Porque é uma prerrogativa não dele. É uma prerrogativa da função que ele exerce. Né? Da função que ele exerce. Tá bom? Então, tá aí a imunidade material absoluta. Tá bom? Nesse caso aí, qualquer tipo de manifestação do congressista, seja escrita, seja verbal, tá bom? Se ele tiver no exercício da função dele, ali parlamentar, tá bom? É inviolável. E mais, turma, não importa se é no interior ou no exterior do Congresso. O que importa é que ele esteja na função dele. Tá bom? Estando na função dele, ele seria inviolável. Tranquilos até aí? Agora vem a imunidade relativa, a imunidade formal do parlamentar. Nesse caso aí não vai se tratar mais, né? Vai tratar da garantia da instauração de um processo. É um processo que agora vai ser um pouco diferente, tá bom? Não vai ser como os demais, né, cidadãos normais, não, tá bom? Eles vão ter um foro privilegiado, tá bom? Então, todas as vezes que um deputado ele cometeu um crime, por exemplo, tá certo? E ele vier a ser denunciado, por exemplo, tá bom? Essa ação, ela deverá se passar, né, pelo crivo, né, da maioria dos membros. Que aconteceu agora, ultimamente, né? Um deputado, um determinado deputado, foi decretada a prisão dele, e nesse caso, o que aconteceu? Teve que se passar pelo crivo de seus pares para que viessem a julgar, né? Vai sustar a prisão? Vai suspender? O que é que vai acontecer? Tá bom? O que é que vai acontecer? Tá certo? É nesse sentido aí que acontece, que essa garantia, né? Essa imunidade relativa formal, ela vem para garantir não apenas a instalação de um processo, tá bom? Como vai garantir também a imunidade de prisão. Um congressista,
né? Ele não pode ser preso, tá bom? Se não é em flagrante delito. Ou, né? E aliás, flagrante delito só de crimes inafiançáveis, tá bom? E assim, tem que ser decidido em 24 horas. Então, o sujeito foi preso em flagrante delito de crime inafiançável. Aí, depois ainda tem que passar, tem que ser comunicado aos seus pares, né? Para se discutir a prerrogativa da função, foro especial, essas coisas, né? Tá bom? Então vamos lá. Quando a gente falar de imunidade parlamentar, nós estamos falando de dois tipos de imunidade. A imunidade absoluta, que vai tratar, tá bom? Da inviolabilidade de qualquer manifestação do congressista. E tem a imunidade relativa, que vai tratar de garantir a instauração de um processo devido, né? Vai tratar da imunidade da prisão, né? Só em flagrante delito, de crime inafiançável, e vai tratar também do foro, né? De prerrogativa de função, né? O deputado federal, deputado Senado Federal, deputado estadual, por exemplo, deputado federal e senador é STF, em crimes comuns. Já o deputado estadual, Tribunal de Justiça, tá bom? Ele pode ser testemunha. Vocês vão ver que na maioria das situações, o deputado estadual, federal e senador não pode ser testemunha. Vão ver situações excepcionais mais lá na frente, tá bom? Então, todas as vezes que ele estiver no exercício da função dele, essas imunidades devem ser garantidas. Garantidas. Tranquilo? Até aí. Tá bom? Professor, e a imunidade do presidente da República? Tá bom? Nós sabemos, né? Assim, ó, nós temos. O presidente da República só pode ser julgado pelo STF, tá bom? Por crimes comuns, tá bom? Se for crime, crime de responsabilidade, aí vai para o Senado Federal. Então, primeira coisa, o presidente da República, ele cometeu um crime comum, se for um crime comum, vai para o STF. Se for um crime de responsabilidade, vai para o Senado, tá bom? Mas precisa, para isso, da prévia autorização da Câmara. 2/3 da Câmara, tá bom? Quero espirrar e não consigo. Então, para que o presidente da República ele seja julgado, tá bom? Precisa dessa prévia autorização da Câmara de 2/3 para que isso aconteça. Seja pelo STF em crimes comuns, seja pelo Senado em crime de responsabilidade, tá bom? Se o crime for, né, ocorrido, né, cometido durante o mandato, aí nesse caso aí ele vai estar impedido, né? Está assim impedido de haver o processo crime. Fica como se fosse suspenso, digamos assim, né? Principalmente se os fatos forem estranhos ao exercício da função dele. Tá bom? Então imaginemos que o nosso atual presidente tenha cometido o crime antes do mandado dele. Se for antes do mandado, não pode haver processo crime. Fica suspenso. Depois que ele sair, aconteceu com o Temer. Não sei se vocês se lembram. O Temer estava respondendo um processo, se eu não me engano. Eu acho que foi o presidente Temer. E assim que ele saiu, 2 dias depois foram decretadas a prisão dele. Não sei se vocês se lembram. Passou poucas horas, não sei. Não estou lembrado. Tá bom? Tranquilos? Tá certo? Professor, pronto, falamos do presidente da República, falamos dos deputados, imunidades parlamentares. Tá bom? Acho que é isso por hoje. Aí, turma, eu sei que está muito polêmico, né, esse assunto no processo penal, vocês estão vendo, né, que está atingindo tanto hipótese
de norma processual penal como de norma penal, tá bom? E de aplicação da lei penal no espaço, né, e no tempo, tá bom? No espaço e no tempo. Então, tá aí as pequenas discussões, foi aí 45 minutos de aula, e aí fica aberto para amanhã a gente discutir mais sobre o assunto, tá bom? Se cuidem, qualquer dúvida a gente tira mais, tá certo? Tchau, tchau. Se cuidem.